Oi, gente. Dúvida até comum. A doença cárie é transmissível? A doença periodontal é transmissível? A bactéria que causa tanto a doença cárie como a doença periodontal, essas bactérias são transmissíveis sim. Basta você beijar na boca ou compartilhar um talher, compartilhar um copo, compartilhar um prato, que você está compartilhando esse tipo de bactéria que vive na boca. Mas a doença, ela só se desenvolve nas pessoas que são susceptíveis. Então eu vou explicar melhor. Para a gente ter cárie, a gente tem que juntar algumas coisas, porque os dentes da gente são colonizados, e isso é a nossa flora boa, flora bacteriana bucal, e a gente tem flora bacteriana em vários lugares. A gente tem cocos gram-positivos, é o tipo de bactéria que a gente tem, são umas bolinhas. Elas colonizam nossos dentes, fazem uma película em volta de cada dente. Quando a gente começa a dar para elas açúcar demais, carboidratos refinados, farinhas brancas, batata, tudo isso, todo carboidrato acaba virando açúcar. Se você fizer isso com muita frequência e tiver toda a refeição sua presente os carboidratos, e se você comer com uma certa frequência, essas bactérias, você está superalimentando essas bactérias. E essa placa bacteriana começa a ficar mais espessa. Principalmente se juntar o outro fator, você não escova os dentes tão bem. Você sempre deixa um cantinho ou outro por onde você não limpou. Essa placa bacteriana ela vai ficando espessa, ela precisa de um tempo para isso acontecer, mas ela vai ficando espessa. Aí as bactérias já vão mudando, de cocos gram-positivos a gente já vem com os bacilos gram-positivos. Aí já começa a festa, já começa a produzir ácido. O ácido é o xixizinho da bactéria, eles se alimentam do carboidrato e elas excretam o ácido. Esse ácido dissolve o seu dente, eis a cárie. Algumas pessoas têm uma solução, tem uma saliva mais potente, chama solução tampão. E a saliva neutraliza o ácido dessas bactérias com um pouco mais de, como que eu posso dizer, com um pouco mais de eficiência. Então essas pessoas costumam não ter tendência a ter cárie, porque apesar de não estar escovando bem, a saliva meio que compensa. Algumas pessoas não têm tendência a ter cárie, mas elas exageram tanto, elas provocam tanto, comendo com tanta frequência e não limpando, que acaba tendo uma cárie ou outra, mas não é proporcional à quantidade de placa bacteriana que tem ali na boca, entende? Essa placa bacteriana, em algumas pessoas susceptíveis a ter doença periodontal, ela evolui. Então a gente já teve cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos, e aí começa a virar bacilos gram-negativos e fusobacterium. E aí, nas pessoas susceptíveis, a gente começa a ter perda óssea, a gente começa a ter a doença periodontal, que é outra doença que eu trato muito no consultório, porque afinal de contas eu sou periodontista, né? O que acontece? Algumas pessoas possuem uma saliva menos eficiente para neutralizar esse tipo de bactéria. É uma saliva mais com pH mais básico. Isso contribui para desenvolvimento de doença periodontal, mas não é o mais determinante. O mais determinante é a resposta inflamatória sua, e isso é determinado até geneticamente. Você pode ter uma resposta inflamatória exagerada, como pode ter uma resposta inflamatória diminuída. Todas as duas não são adequadas. O ideal é ter uma resposta inflamatória equilibrada. Por que você vai ter uma resposta inflamatória exagerada? Pode ser a sua genética, como eu já disse, mas podem existir outros fatores que chegaram depois. Por exemplo, você tem uma doença inflamatória. Quais são as doenças inflamatórias? A diabetes é uma doença inflamatória. As doenças cardíacas são doenças inflamatórias. Inflamam o seu corpo inteiro. Você fica com precursores inflamatórios, citocinas inflamatórias no seu corpo inteiro. A doença periodontal é uma doença inflamatória. E tudo isso está interligado. A gente não consegue separar o corpo em partes, né? Está tudo ligado. Quando a gente tem essas citocinas inflamatórias circulando no corpo e elas passam ali na gengiva, porque essa circulação, a mesmo sangue que passa na sua gengiva, passa no coração, passa no pulmão e passa no corpo inteiro. Na hora que passa na gengiva, já está cheio de citocina inflamatória, porque a diabetes está descompensada, o triglicérido está alto, o que quer que seja. Aí explode a inflamação, porque é aí que provoca mesmo, entendeu? E aí que explode. Então, a gente, para ter o controle da doença periodontal, passa junto um controle da dieta, a visita lá no médico, no endócrino, no cardiologista, tentar manter a sua doença cardiovascular sob controle, a sua diabetes sob controle. Tudo isso melhora a gengiva e vice-versa, porque quando eu tenho uma gengiva inflamada, ela também
piora o seu perfil inflamatório, ela também piora. A gengiva inflamada aumenta a chance da gente, por exemplo, ter um infarto. Então é tudo interligado. Essas doenças inflamatórias precisam ser tratadas como um todo, no corpo inteiro. Algumas pessoas têm esse perfil inflamatório e tá mais fácil de ficar diabético, outras, às vezes a gengiva inflama mais, mas tudo faz parte do mesmo processo. São as doenças inflamatórias. São excesso de radicais livres liberados no corpo e tudo isso não faz bem. Por que a gente tem umas pessoas, assim, as famílias inteiras vindo com doença periodontal e famílias inteiras, às vezes a pessoa nem limpa tão bem e não tem nada? Por causa disso, diferenças na resposta inflamatória, diferenças na resposta imune. Então a gente nasce com essas tendências e é possível combater essas doenças com os cuidados. Então a gente tem que ter o controlezinho da placa. Lá no consultório, às vezes, quando eu vejo que a pessoa tem uma tendência a ter perda óssea, eu faço um controle com um intervalo mais curto para eu poder conseguir garantir que aquela doença não vai progredir. Tem como eu fazer esse tipo de garantia? Parece loucura, né? Porque antigamente a gente entendia que as pessoas que tinham doença periodontal, elas estavam fadadas a perder o dente. Mas não é assim mais. A pessoa vindo para a consulta com o intervalo certinho, a gente consegue controlar, a gente consegue segurar sim. E a gente consegue paralisar por completo as perdas ósseas. Por que gestante sangra mais a gengiva? A gestante tem uma vasodilatação, elas têm os vasos muito abertos, muito amplos, então qualquer agressão, um pouquinho de bactéria que tiver a mais ali, a gengiva inflama. Então a gestante também precisa de um controle de placa mais de perto. E o fumante ao contrário, o fumante não sangra muito. O fumante, ele tem os vasos sanguíneos mais fechados, nas extremidades do corpo e na boca também. Então chega menos defesa do organismo ali. O sistema imunológico está circulando no sangue e ele não chega bem na extremidade ali na gengiva. Então o fumante, ele tem uma doença disfarçada, não está sangrando, mas muitas vezes a perda óssea está ocorrendo e acelerada, porque a defesa do organismo, a imunidade não está chegando bem no local que precisa. Então, a gente conhecendo essas tendências, sabendo dos riscos que cada um corre, aí eu já vou estabelecendo qual que é o intervalo que eu preciso que a pessoa retorne no consultório. Com isso, eu consigo controlar a doença. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.